E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar a história do mangá Kaiju Hachigou, ou Kaiju número 8. Ele é um mangá de 2020, então já sabe, é um mangá bastante recente e eu vou começar a contar a história dele aqui no canal. Como vocês já sabem, aqui no vídeo eu trago a história dos mangás, então sim, vai ter spoilers aqui no vídeo. Se vocês não quiserem ver a história desse mangá que eu vou contar agora, eu vou colocar um tempo que está aparecendo aqui embaixo agora, onde já parei de falar dos spoilers, eu estou apenas dando a minha opinião do volume como um todo. Então se vocês não se preocupam com spoilers, eu digo para vocês se sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com um kaiju aparecendo. Nesse mundo os kaijus eles são bem frequentes no Japão, tanto que agora o Japão é conhecido como o país dos kaijus. Aparece um kaiju gigante ali, só que aparece uma equipe conhecida como a terceira divisão e eles dão um jeito naquele kaiju. Nesse momento a gente conhece o protagonista, o Kafka Ribino. Ele é um homem de 32 anos e ele trabalha na limpeza dos kaijus. Quando os kaijus estão mortos, alguém precisa pegar e fazer a limpeza, digamos assim, dos kaijus. Tem que limpar todo o local. Então ele trabalha nisso, fazendo essa limpeza. Só que ele meio que não gosta muito disso. É até revelado que no passado a cidade dele foi destruída por um kaiju. E ele, junto com a sua amiga, a Misa Ashiro, eles decidiram que iam entrar nessa terceira divisão e iam matar os kaijus que fizeram aquilo com a cidade deles. Tem um momento até que ele é chamado para limpar os intestinos de um kaiju. E limpar os intestinos do kaiju é como se você tivesse meio que andando num poço de merda. É imundo, o cheiro lá é terrível. Tanto que mesmo depois do Kafka lutar. Tanto que até mesmo depois que o Kafka terminou de limpar tudo aquilo ali, ele ainda volta para casa e não consegue tirar aquele cheiro de merda do nariz dele. No outro dia, ele chega lá no trabalho dele e eles mostram que chegou um novo membro ali da limpeza e eles pedem para o Kafka mostrar toda como que funciona lá o local. O garoto que entrou lá é o Reno Ichikawa. O Reno, ele tem um sonho de entrar na tropa de defesa, que é meio que a primeira equipe assim, que vai entrar em ação quando os kaijus aparecerem. E eles até comentam que o Kafka tentou entrar para essa tropa, só que ele foi rejeitado e ele acabou desistindo. E o Reno, ele pergunta por que ele desistiu assim tão fácil, porque ele não desistiria, ele só para de tentar entrar na tropa de defesa morto. O Kafka, ele fala que pode ser talvez algo de idade, que se algo não dá certo, ele simplesmente deixa para lá. E isso acaba também deixando um clima um pouco de tenso entre os dois. Eles voltam e continuam a limpeza daquele kaiju que foi derrotado, porque o bicho é enorme, eles não iam resolver aquilo em um dia. Eles vão lá, limpam o kaiju ali, o resto do kaiju que tinha. E depois disso, o Kafka e o Reno estão conversando. E o Reno, ele começa a agradecer pelo Kafka ter ajudado ele, ensinado ele a fazer as coisas. E o Reno fala uma informação que para você entrar na tropa de defesa tinha uma idade para você ir, só que agora eles tiveram que alterar essa data pelo nível de natalidade estar muito baixo e que agora eles estenderam até os 33 anos de idade. E como o Kafka tem 32, ele ainda teria uma oportunidade de tentar entrar na tropa de defesa. Quando eles estão conversando, aparece um kaiju ali e ataca os dois. O Kafka, ele salva o Reno 2 vezes e fala pro Reno correr, tocar o alarme para as equipes chegarem lá para conseguir conter aquele kaiju. Enquanto isso, ele vai meio que tentar atrasar aquele kaiju. Só que isso meio que é uma coisa impossível. Quando o Reno vai embora, o Kafka tenta atrasar o kaiju do jeito que ele pode, só que ele acaba meio que quase sendo morto. O Kafka começa a meio que rever toda a sua vida, a promessa que ele fez para a mina, a determinação que ele tinha, e por causa dele não ter conseguido passar uma vez na prova, ele basicamente desistiu, e que se ele tivesse outra chance, ele faria isso de novo. A vida dele não pode acabar assim. Só que quando o kaiju vai atacar ele e matar ele definitivamente, o Reno volta e ataca aquele bicho com um pedaço de cano. Ele fala que ele já chamou a equipe, só está esperando eles chegarem lá. E quando os dois vão ser mortos por aquele kaiju, a terceira divisão aparece e elimina aquele kaiju facilmente.
Os dois então são levados para o hospital e quando eles estão lá, o Kafka ele meio que vê toda a sua vida como que ela tá num trabalho que ele não é feliz, que ele não gosta e que ele tem capacidade de conseguir algo maior e ele decide fazer isso. Só que quando ele está conversando com o Reno, ele meio que se assusta porque aparece uma espécie de kaiju pequeno, digamos assim, e o kaiju fala que encontrou ele e acaba entrando na boca do Kafka. Quando o Reno abre a cortina para ver o que aconteceu com o Kafka virou um kaiju. O Reno, ele claramente se assusta com tudo aquilo, mas o Kafka fala, meu, sou eu ainda, você pode não acreditar, mas sou eu. Acontece um monte de confusão ali, porque basicamente, como todos veem ele daquela forma, eles começam a ligar para a tropa de defesa. Só que o Kafka, ele tá com um poder absurdo, tanto que só dele apoiar na parede, a parede já desmorona basicamente. E por conta disso, eles têm que fugir. Os dois pulam a janela, que o Kafka arrebentou, como eu falei, tá bem forte. E eles começam a fugir. E o Kafka, nessa fuga dele, ele não consegue nem mesmo controlar direito o corpo dele. Só que quando ele tá meio que sem saber o que fazer, uma espécie de boca sai da boca dele e acaba engolindo um pombo, e assim ele consegue controlar o corpo dele. Eles continuam fugindo e o Kafka ele se pergunta o que vai acontecer com ele, porque se ele continuar nessa forma, não só a tropa de defesa vai ir atrás dele, como também ele não vai conseguir entrar mais na tropa de defesa. O Renner ele fala para eles irem para uma área ali que é abandonada e que basicamente ali eles vão pensar em algo melhor. Só que quando eles estão chegando lá, aparece um outro kaiju e ele aparece destruindo todo o local ali. Os dois continuam fugindo, só que o Kafka vê que uma mãe acabou ficando presa por causa dos desmoronamentos que aquele kaiju fez e a filha dela tá lá e as duas vão ser devoradas por aquele kaiju. Vendo isso, o Kafka corre até lá e consegue golpear esse kaiju jogando ele muito longe. E com apenas 2 ataques, ele derrota aquele kaiju. O Renner ele chega até lá e aquela criança aparentemente fica com medo do Kafka, daquele jeito que ele tá. Só que como ele salvou, ela acaba agradecendo ele. O Kafka ele começa a repensar toda a vida dele, de como seria se ele tivesse empenhado em entrar para a tropa de defesa, que talvez ele estivesse até lutando ao lado da mina. E só de pensar, só de ter esse sentimento de querer lutar, de querer defender as pessoas, de querer derrotar os kaijus, ele começa a virar humano novamente. 3 meses depois, o Kafka ele acabou virando notícia internacional. Todos os jornais chamam ele agora de Kaiju número 8. E quando o Renner está trabalhando lá no escritório, o chefe dele chama ele ali para entregar um negócio para o Kafka. Aquilo era o teste de aprovação, ele conseguiu entrar na tropa de defesa, o primeiro estágio, ainda tem os outros 2. Quando o Renner vai entregar isso pro Kafka, ele fica bravo porque o Kafka tá usando a aparência de kaiju dele, e que se ele continuar usando essa forma aí, ele não conseguir controlar, ele vai ser morto pela tropa de defesa, sabe? Ele tá basicamente cometendo um suicídio querendo entrar lá. E o Reno pergunta se, mesmo sabendo disso, ele quer continuar seguindo esse caminho para se tornar um membro da tropa de defesa. E o Kafka fala que sim. 10 dias depois eles vão até o local onde eles vão fazer as outras provas. E quando eles estão meio que admirando o local, aparece uma garota chamada Kikoru Shinomiya. Ela é uma garota bem mimada, ela é até uma das preferidas, digamos assim. E ela tem meio que um desentendimento ali com o Kafka, porque ela meio que tem um certo preconceito com ele, assim, porque ele é uma pessoa bem mais velha ali, tá entre os jovens mancebos ali. E numa demonstração de tipo, ela é a melhor, ela usando uma espécie de switch que os membros da tropa de defesa usam, ela levanta um carro com uma única mão. E assim ela mostra o que veio, digamos assim. Eles começam então a iniciar nos testes ali. O teste consiste em um teste de resistência e depois você teria que mostrar as suas habilidades. O problema é que em todas as etapas ali de resistência, o Kafka é o pior. Ele na corrida ele é sempre o último. Ele não tem tanta assim, resistência em esportes de escalada, essas coisas. Então ele acaba meio que sendo um dos últimos colocados ali. Só que ainda assim ele continua insistindo.
Apresenta então outros membros ali, mostrando suas capacidades, mostrando que um é mais forte, outro é mais fraco, aquele ali é mais inteligente, outro é mais veloz. Só que nenhum desses se compara com a Kikoru. Ela é a melhor de todas, falam que ela é até uma mulher que ela pode vir a se tornar uma capitã, uma comandante, chegar na hierarquia máxima na tropa de defesa muito rápido, porque ela é basicamente um gênio. Então, depois desses testes aí, eles vão então para um outro teste, que é o teste que eles vão testar suas habilidades. Anteriormente, é dito que eles iriam apenas meio que estudar um kaiju e como executá-los. Mas como tem tido muitos kaijus, eles decidiram que esse método não é tanto eficaz para testar as habilidades das pessoas. Então, basicamente, eles levam eles até uma espécie de fortaleza onde tem kaijus ali dentro. E a próxima etapa é matar esses kaijus. Quando eles chegam ali, eles pegam e começam a dar equipamentos para eles se protegerem dos kaijus. Claro, eles não iam dar o negócio, jogar eles simplesmente ali na jaula dos leões sem ter como eles se defenderem. Então eles dão armas para eles e uma espécie de uniforme que ele foi usado com fibras musculares dos kaijus derrotados anteriormente. E que aquilo seria como uma espécie de endoesqueleto. E dependendo da sua performance física, habilidades e tal, aquilo liberaria uma porcentagem X da força do kaiju usado naquela fibra, naquele uniforme. Tanto que, para nível de comparação, a Kikoru ela pode liberar até 46% da força desse kaiju. O Reno ele pode liberar 8%. E o Kafka, como ele não tem basicamente habilidade nenhuma ali, ele pode liberar 0. Tanto que ele é até meio que zoado pelo cara que está supervisionando essa prova. Eles dão as armas para eles e simplesmente soltam eles ali dentro. Quando eles chegam até lá, as coisas já começam tensas, né? Várias pessoas começam a lutar com os kaijus. Só que pelo Kafka não conseguir liberar nenhum poder do uniforme dele, ele não consegue nem mesmo carregar a arma que eles deram. O jeito então é ele pegar a pequena pistola que tem no uniforme dele e ir pra cima. A vantagem que o Kafka tem é que, como ele já limpou por vários anos os kaijus por dentro, ele sabe onde eles são vulneráveis. E ele começa a ajudar as pessoas falando para eles atirarem na região do estômago, que é a área mais sensível dos kaijus, digamos assim. Só que quando ele está ajudando todos ali, um kaiju aparece do nada e acaba pegando o Kafka. Quando aquele kaiju vai matar o Kafka, a Kikoru aparece e acaba salvando ele. O problema é que, como estão todos assistindo e monitorando as coisas que estão acontecendo ali, eles reparam que, pelo aquele ataque ter sido bem brutal, pode ser que o Kafka tenha sofrido algumas lesões internas, tanto que até o batimento cardíaco dele estava meio que anormal. Eles entram em contato com o Kafka pelo rádio e perguntam se ele quer desistir. Só que o Kafka ele fala que ele não quer, ele consegue continuar. E então eles deixam ele lá continuando. Só que o problema é que ele teve algumas lesões, então pode ser que ele não conseguiria nem mesmo andar. Então o Reno estando ali, como eles decidiram que iam se apoiar nessa jornada, iam se tornar membros da tropa de defesa juntos, os dois decidem se apoiar sim. O Reno pega o Kafka nos ombros e começa a correr para cima dos kaijus para matar eles. A questão é que a Kikoru ela é muito habilidosa, então ela praticamente sozinha mata todos aqueles kaijus que estão ali. E até mesmo o rapaz que está supervisionando toda aquela etapa, ele fica surpreso que aquele teste acabou incrivelmente rápido. Foi até meio que ela fez até parecer fácil aquilo ali. O problema é que quando parece que tudo acabou, aparece um kaiju meio diferente ao longe. E apontando o dedo, ele dá um tiro e acerta o peito da Kikoru. Do outro lado, monitorando, eles reparam que aquele kaiju não era para estar ali. Aquele kaiju é de outro nível diferente. Então eles se preparam para ir ali. O problema é que alguns dos kaijus que a Kokiro tinha matado ali começam a se fundir e vira um kaiju gigante. E a Kokiro ela repara que aquele kaiju estranho que apareceu ali está conversando com aquele kaiju. Ela até fica surpresa, porque em teoria kaijus não falam. Então quando ela meio que tenta reagir, aquele kaiju atira nela mais vezes e faz com que aquele kaiju grande acabe acertando ela também. É revelado que no passado, quando a Kikoru era pequena, o pai dela sempre exigia muito dela, mas não dava
uma espécie de recompensa por isso. Tanto que na escola, sempre que ela falava que ficou em primeiro lugar nas provas, o pai dela falava que ela não fez mais do que a obrigação dela. Que se ela está na escola, ela tem que ser uma aluna exemplar. Se ela está no trabalho, ela tem que ser uma trabalhadora exemplar. Ela não faz mais do que a obrigação dela. Tanto que ela via as outras crianças tendo meio que o conforto do pai, o pai elogiando, brincando com as crianças, e ela nunca teve isso. E ela começa a ficar extremamente frustrada, porque se ela tem que ser perfeita, ela não pode admitir que ela está perdendo de um kaiju. Só que quando o kaiju vai matar ela, o Kafka simplesmente aparece e tira ela de lá super rápido. E nesse momento ele fala para ela descansar, que ela já fez o trabalho dela e que agora ele vai fazer a parte difícil. E ele vira um kaiju na frente dela. E é assim que acaba o volume 1 de Kaiju Hachigo. Kaiju Hachigo é um mangá muito legal, muito interessante. Principalmente agora que o Shingeki no Kyojin acabou, nós ficamos meio que sedentos por briga com criaturas gigantes. Esse mangá veio muito a calhar. O interessante é que ele não só mostra que existe esse lado das pessoas que vão combater os kaijus, como tem o outro lado. Quem que limpa a sujeira, quem que arruma tudo, como que eles desenvolvem a tecnologia para os suítes, para as armas e para todo o equipamento que eles vão precisar para combater esses kaijus. Não só existem kaijus normais, como existem kaijus diferentes. Existem uns que são quadrúpedes, outros que são bípedes, outros que até mesmo, sei lá, conseguem fazer coisas que outros não conseguem. Tem uns que voam, tem várias variedades, não tem um único tipo de kaiju ali. Então, esse mangá, ele é um mangá muito legal. E ele é um mangá recente, como eu falei, ele é de 2020. Ele tem, se não me engano, até o momento, 19 ou 20 capítulos, eu não vou lembrar agora de cabeça. Esse mangá aqui, ele tem um problema, ele não é publicado no Brasil. Como vocês viram aqui, essa é a edição japonesa. Ele é um mangá importado que eu tenho. Então, como você pode ver, ele é totalmente em japonês. Caso vocês queiram comprar esse mangá, eu vou colocar o link dele aí na descrição para vocês acompanharem, porque ele é um mangá muito legal. Eu tenho certeza que vocês que gostam de Shingeki no Kyojin vão gostar desse mangá, porque ele tem bastante a pegada de Shingeki. Ainda que eu saiba, pelo menos não tem planos desse mangá vir para o Brasil. Panini, New Pop, por favor, nos ajudem. Se vocês quiserem que eu continue trazendo mangás que não tem aqui no Brasil, que não tem uma publicação aqui no Brasil, só importado lá do Japão, deixa aqui nos comentários também, que eu vou continuar trazendo vídeos de Kaiju Hachigo, porque ele é um mangá muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito da história. E também comenta aí embaixo se vocês querem que eu continue trazendo mangás históricos também, antigos, que não é muito falado aí em outros lugares. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e principalmente dar o gostei, porque aí eu vou saber que vocês gostam desse mangá e vou trazer os outros capítulos dele aqui para vocês no canal, tá bom? Eu também vou deixar aqui na descrição o link pro meu Instagram, onde eu tô colocando várias notícias de filmes, séries, mangás, HQs, animes, entre outras coisas. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!